Muito bons dias. Vamos dar início ao nosso culto de pregação e vamos fazê-lo cantando um coro. Muitos conhecê-lo-ão, aqueles que não conhecerem vão atrás dos que conhecem, se faz favor. E vamos ficar de pé enquanto cantamos um convite à liberdade. Que é mesmo este o título do coro. Convite à liberdade. Só em Cristo somos verdadeiramente livres. Aproveitando de estarmos de pé, eu pedi à Helena, se quer, por favor, nos dirigir em oração. Senhor, agradecemos por esta oportunidade que nos dás de nos podermos reunir em liberdade para celebrar o teu nome, louvar-te e exaltar-te na tua igreja. Louvamos-te, Senhor, por esta liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Ele nos liberta do pecado, do jugo, Senhor, que estava sobre cada uma das nossas cabeças. Louvamos-te, Senhor, porque és o Senhor da nossa vida, aquele que salvou a nossa alma. E um dia vamos estar para sempre contigo, temos essa esperança maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque também podemos, de facto, como temos cantado, louvar-te em liberdade, uma liberdade que só o nome do Senhor nos liberta. No mundo caído, no mundo em guerra, no mundo tão agitado, Senhor, louvamos-te porque temos paz em ti. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, autor e sustentador de todas as coisas. Tudo está nu e patente aos teus olhos, Senhor. Por isso te louvamos. Nesta hora, Senhor, queremos agradecer-te por a tua palavra poder ser pregada hoje também. Que ela também faça o encontro das nossas necessidades. De cada coração que está na tua presença, tu conheces, Senhor, cada um. E tu podes falar como tu sabes, Senhor. Fala suavemente, fala a cada um e dá-nos ouvidos e corações atentos e obedientes para te seguir e ouvir a tua palavra e a seguir. Tudo entregamos ao seu cuidado nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. E ainda de pé, os que puderem, vamos cantar dois corinhos, são pequeninos. Vamos cantar o primeiro duas vezes e depois o outro uma vez só, que ele é um pouco mais longo. Eles vão ser projetados, são os dois do Cântico Novo.
cercados levou. Quero cantar uma linda canção, pois Jesus minha vida salvou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, e só nele encontrei esta paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção, pois Jesus meus pecados levou. Quero cantar uma linda canção, pois Jesus minha vida salvou. Meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, e só nele encontrei essa paz que busquei, e só nele encontrei a felicidade. E ainda um outro corinho. Cantarei, cantarei um cântico ao Senhor. Cantarei, cantarei um cântico ao Senhor. Cantarei, cantarei um cântico ao Senhor.
Podeis sentar-vos e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. E preparem-se, vou dar-vos uma notícia, não sei se sabem ou não, mas durante toda a eternidade irão cantar glória ao Senhor. Não sei se com esta letra certeza que não será. Queria deixar convosco alguma informação, alguns anúncios. O Tiago já tem as coletâneas, estão prometidas coletâneas para aqueles que as encomendaram. Portanto, no final do culto poderão ir falar com o Tiago. Aqueles que encomendaram para adquirir, aqueles que não encomendaram na altura poderão fazer agora as vossas encomendas numa próxima edição, já ficam em lista de espera. Creio que de anúncios também é só. Os nossos irmãos Ilbong e Sanyang enviaram saudações para a Igreja, desde Xai-Xai, em Moçambique. Portanto, estão entregues as saudações. Queria dar boas-vindas ao Américo também, que nos visita desde Moçambique. Está cá a sua temporada de descanso. De regresso brevemente novamente a Moçambique. Bem-vindo, irmão Américo, ao nosso meio. E queria dar as boas-vindas atrasadas à nossa irmã Paula Rosa, que está connosco há algum tempo. Está a estudar em Aveiro, mas está a residir aqui em Coimbra, por isso se reúne connosco aqui. Bem-vinda, que o Senhor possa abençoá-la na comunhão connosco nesta manhã uma vez mais. Agora ia pedir a vossa atenção para uma participação, uma reflexão que iremos ouvir do Tiago Marques. Olá a todos, bom dia. Eu queria só partilhar com vocês uma pequena reflexão que eu fiz e que acho que é muito interessante pensarmos neste texto que eu vou ler com vocês e que vocês podem abrir como algo que, um dos muitos textos que mostram quão única é a fé cristã e aquilo que nós estamos aqui a defender. Eu acho que é importante nós lembrarmos disto num mundo cada vez mais secularizado, em que todas as opiniões dizem que são a correta. Então acho que é importante nós também nos alicerçarmos e percebermos o porquê desta fé cristã que nós estamos aqui a dizer é diferente de todas aquelas que são proclamadas. Então eu queria que pudessem abrir em Filipenses, no capítulo 2. E eu vou ler dos primeiros 11 versículos do capítulo. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta reflexão acho que é bastante importante para mim e para cada um de nós, porque muitas vezes nós somos confrontados com pessoas que dizem ou que nos atacam a nós, atacam aquilo que nós acreditamos, por achar que são apenas coisas que nos mandam fazer, coisas que nos mandam viver, sem termos propriamente um fundamento para isso. E este texto mostra-nos o contrário. Eu gosto muito deste texto porque no início, de facto, Paulo mostra o que é que os cristãos nesta cidade em específico, e depois nós podemos extrapolar depois para os outros cristãos no geral, devem viver, como devem viver, com amor, com união, com
harmonia entre eles, sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo. Mas logo a seguir, Paulo dá aquilo que é, eu acho, a marca fundamental do cristianismo. Paulo diz isto e não deixa isto preso no ar. Diz que nós devemos fazer isto tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus. E depois mostra, nestes versículos bastante conhecidos, qual foi esse sentimento. O que é que Jesus fez para conseguir que nós, que aqueles cristãos ali, pudessem efetivamente ser chamados cristãos, pudessem ter salvação. E esta verdade de que realmente o exemplo máximo que nós devemos seguir, que é Jesus, é bastante importante para nós podermos, não só nas nossas ações, na nossa vida, justificarmos e percebermos o porquê de nós estarmos a fazer as coisas, para não serem coisas vazias, para não ser coisas que nós achemos que devemos fazer só para embelezar a nossa aparência para as outras pessoas ou para achar que somos melhores, mas deve ser um seguimento do exemplo de Jesus, uma continuação daquilo que ele veio trazer aqui quando veio e quando ministrou e quando viveu aqui na Terra. Cristão, na verdade, quer dizer pequeno Cristo, não é? Então, quando nós estamos aqui, estamos potenciados e com o poder dele, estamos a fazer aquilo que ele veio aqui fazer, a mostrar o seu testemunho, a mostrar o seu amor às outras pessoas. E eu acho que isto é muito interessante para nós, porque nós só podemos fazer isto, nós só podemos agir desta maneira por causa dele, por causa daquilo que ele fez. Seria um bocado estranho, seria um bocado ridículo até pedirem-nos para fazer coisas, Paulo pedir-nos para fazer estas coisas todas, sem um fundamento lógico, não é? Sem um fundamento que faça sentido. Mas não é isso que ele faz. E muitas vezes é disso que acusam a fé cristã, de nós estarmos apenas a fazer coisas sem qualquer tipo de nexo. Então, este texto, a meu ver, para além de explorar e mostrar o quão importante é a união entre os cristãos, entre os discípulos de Jesus, também mostra que esta união e este comportamento apenas é possível por causa dele, e ainda vai mais além disso, e mostra que este tipo de ações, este tipo de atitudes, não só entre nós, entre os cristãos, mas também espelhado para as outras pessoas, é algo que dá glória a Deus. Se vocês virem, mesmo nos últimos versículos, diz que todas estas coisas são para a glória de Deus Pai, que Ele é glorificado quando nós vivemos desta maneira, seguindo o exemplo de Jesus. Ele foi glorificado quando Jesus veio aqui até esta terra, morrer por nós, dar a sua vida, viver como um homem. Ele não precisava disso, não é? Porque Ele é Deus, Ele é completo em si mesmo, mas Ele fez isso, abdicou voluntariamente disso, e isso glorificou a Deus. Também glorifica a Deus as pessoas confessarem que Jesus é Senhor. Nos últimos versículos, aquilo que dá glória a Deus Pai é todo o joelho dobrar ao nome de Jesus e toda a língua confessar que Jesus é o Senhor. Então, aquilo que eu queria passar nesta pequena reflexão é um encorajamento. Muitas vezes nós, na nossa vivência, na nossa fé cristã, muitas vezes temos momentos mais fracos, é verdade, toda a gente passa por isso, altos e baixos na fé, altos e baixos na confiança na Bíblia, altos e baixos na confiança em Deus, e muitas vezes podemos perguntar-nos a nós próprios porquê é que nós estamos a fazer estas coisas, porquê é que nós estamos a vir à igreja, porquê é que nós estamos a agir como nós, lá no fundo até sabemos que é correto agir, porque é que nós queremos demonstrar amor, quando na verdade o que nos apetece é fecharmos num canto e ignorarmos os problemas dos outros e focarmos só nos nossos problemas. Porque é que tantas vezes temos essa tendência? É verdade, é humano e nós somos falíveis, mas muitas vezes perguntamos qual é o propósito disto tudo. Bem, aqui nesta passagem está o propósito disto tudo. Seguindo o exemplo de Jesus, não só nós temos uma vida muito melhor, porque nos damos aos outros, vivemos como Jesus viveu aqui na Terra, dando-se aos outros, não pensando em si mesmo, atendendo qualquer tipo de pedido de ajuda, não olhando a X, Y ou Z, as suas condições sociais, as suas condições financeiras, o que quer que seja,
a nossa afinidade para com essa pessoa, aquilo, até dentro da igreja, aquilo que nos que nós possamos nem gostar muito daquela pessoa, ou algo que ela tenha feito que nos possa ter magoado também. Não foi isso que Jesus nos ensinou. E para além disso, para além de estarmos a seguir o exemplo de Jesus, fazer bem à nossa vida, à nossa comunidade, à nossa vivência enquanto cristãos, é algo que traz glória a Deus. E o que é que nós mais queremos se não dar glória a Deus com a nossa vida, não é? Então, o meu desejo com esta pequena reflexão é dar encorajamento a vocês e a mim, que possamos ter isto em mente. Possamos ter em mente de que nada daquilo que nós estamos a fazer aqui, enquanto vivemos nesta terra, é em vão. Nada do que estamos aqui a fazer é sem fundamento, é sem sentido, mas tudo é o resultado de uma salvação maravilhosa feita por parte de Deus, através de Jesus. É apenas resultado disso, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, e aponta tudo para a glória de Deus. Deus vos possa abençoar. Obrigado, Tiago. E antes de escutarmos a palavra do Senhor, vamos aproveitar para levantar a nossa oferta para a sua obra e vamos cantar o hino número 361, de pé, os que puderem, se faz favor. Podem sentar-se. E Deus sempre quer falar connosco. Muitas das vezes a nossa disponibilidade para ouvir é que não é equivalente à sua vontade de falar. Vamos então escutar a palavra do Senhor. Entretanto, houve um contratempo de última hora, mas fiquem descansados, o tempo não vai cair. E eu chamava o Anderson aqui para partilhar connosco então a palavra de Deus. Faz favor.
Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. É bom estar aqui, de surpresa, mas de surpresa também é bom. Hoje eu fico sem meu computador e sem meu PowerPoint, fico mais desconfortável do que habitualmente, mas não há problema, meus irmãos, porque a palavra de Deus sempre é capaz de nos mostrar o caminho da verdade e a forma pela qual a igreja deve viver e deve se orientar. Eu vou falar aqui com os irmãos de um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 27 ao versículo 30. Mas antes eu vou fazer uma introdução rápida aqui sobre o texto de Filipenses, só para nos orientarmos, nos colocarmos aí todos juntos, mais ou menos, com relação ao conhecimento do texto, e depois avançamos um pouquinho mais. Filipos era uma colônia romana. Tá? Por que Filipos era uma colônia romana? O que isso significava? Basicamente, Filipos tinha autonomia administrativa. Eles tinham magistrados próprios, possuíam esse direito de eleger magistrados próprios. E eles se comportavam como uma mini cidade do Império Romano. Eles tinham toda uma organização e eles eram muito orgulhosos disso. Eles falavam, olha, nos vestimos como romanos, nos comportamos como romanos, temos magistrados romanos. E isso para nós é um motivo de muita alegria. E o Paulo, quando escreve para Filipos, ele chama a atenção da igreja com relação ao seguinte: vocês têm tanto orgulho de serem de Roma, mas vocês têm orgulho de serem cidadãos dos céus? Vocês se comportam como cidadãos dos céus? Vivem dessa forma? Sentem essa mesma alegria para encher a boca e dizer, eu sou romano, mas vocês sentem essa mesma alegria para dizer que são cidadãos dos céus? E é nessa temática aqui que o Paulo vai orientar a igreja, e ele usa uma palavra aqui que é muito interessante, que ele fala assim, se comportem de modo digno, vivam dignamente de acordo com o Evangelho. E é sobre isso que eu vou falar, sobre esse viver de modo digno acerca do Evangelho, utilizando o texto aqui de Filipenses. E eu vou separar algumas ideias aqui que o Paulo fala com relação a viver dignamente o Evangelho, que muito, ao contrário de ser algo que só traz facilidades, traz dificuldades também. Eu vou ler o texto aqui, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, a partir do versículo 27, mas antes de ver, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que abençoe a palavra dele. Senhor, somos gratos porque somos tua igreja. Somos gratos porque somos teus filhos. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E o que nós pedimos é que o Senhor fale, através da sua palavra, para que tua igreja seja abençoada, Senhor. Que nós possamos entender, através do Evangelho, como podemos viver de forma digna, de forma que agrade a Ti, de forma que o Evangelho de Deus seja vivido na nossa vida, não de uma forma teórica, meramente com palavras, mas que seja um Evangelho de poder, que leva à conversão das pessoas, à mudança de vida, à mudança do coração, porque nos comportamos de maneira digna e como cristãos genuínos. Faz assim na nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diz o texto aqui para nós a partir do versículo 27. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que és meu. Meus irmãos, o texto fala então de viver de forma digna, de acordo com o Evangelho de Cristo. E essa é a primeira lição. Ele vai falar sobre essa dignidade. Depois ele vai detalhar a dignidade, como viver dessa maneira. Primeiro ele diz aqui no versículo 7, vivei, acima de tudo,
por modo digno do Evangelho de Cristo. No original é mais ou menos o seguinte que ele diz aqui. Ele fala assim, olha, a tua cidadania não é desse reino. Ele usa uma expressão chamada polioimetai, que é o seguinte, ele fala assim, a tua cidadania não é daqui, é do reino dos céus. Então se comporte como cidadão do reino. E ele diz aqui, olha, como viver de forma digna? Ele continua no versículo 27. Primeira coisa que ele diz aqui, crente não é só na igreja. Crente, comportamento de crente, não é quando eu estou na igreja. O comportamento do crente é o mesmo em todos os lugares. Olha o que ele diz aqui. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo diz o seguinte, se eu estiver aí com vocês, ou eu não estiver aí, o que eu quero ouvir é que o comportamento é o mesmo. É em casa, no trabalho, com a tua família, com os teus amigos. Ser o mesmo. Isso é viver de modo digno o Evangelho. Porque na igreja é fácil, né? Você senta aí, fica escondidinho ali e tal. Aí toca o hino, levanta, aí senta, aí levanta o bracinho, abaixa o bracinho, canta bonito. Aí depois, quando chega em casa, o primeiro problema que acontece é você... Paulo está dizendo o seguinte, viva de modo digno o Evangelho. E quando eu vivo de modo digno, o meu comportamento é um só. É um só. Ele fala assim, todos juntos lutando pelo Evangelho. Ele termina o versículo. Um só comportamento, um modo de viver. É fácil? Não. Não é. Eu muitas vezes vacilo, tenho problemas, eu tenho certeza que os irmãos também. Mas ele fala assim, se esforce para viver de modo digno. Busque viver de acordo com a tua cidadania. Tenha orgulho de ser do reino dos céus e se comporte assim. Essa é a primeira lição que ele traz aqui para nós. A segunda coisa é que ele fala é a seguinte, quando eu vivo de forma digna, de acordo com o Evangelho, eu não me intimido com as dificuldades. As dificuldades não podem me intimidar, elas têm que me auxiliar a que eu possa prosseguir para o alvo. 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Vou voltar ao que eu falei anteriormente. É fácil ser crente? Sabe qual é o lugar mais difícil de ser crente? Já falei isso. É em casa. Você está em casa, deu alguma coisa errada, você está ali com as pessoas que você mais ama. Aquele é o teu comportamento. Aquilo ali é o que você esconde de todos, mas quando você está na intimidade do teu lar, com as pessoas que você ama, você mostra. Aí quando você mostra, você fica até com vergonha, aí você vai e recolhe aquilo ali, guarda. Deixa aqui. É isso que Deus não deixa sair. É isso que o Espírito de Deus trava, através do Espírito dele. E é isso que você tem que lutar, como o Paulo está falando aqui. Não se intimide. Melhore. Fala assim, Senhor, olha, eu às vezes venho, vou à igreja, leio o texto, canto, falo, me comprometo a fazer. Quando eu desço as escadas da igreja, eu já esqueci de tudo que eu falei. E eu desço com vontade de pecar gostoso. Com vontade. Mais ainda. Tira isso do meu coração, Pai. O que falta para nós, muitas vezes, e o texto está falando aqui de viver de forma digna, é ser sincero com Deus. É ser sincero com Deus. Ele fala assim, o Senhor diz que eu tenho que viver em paz, mas eu não quero viver em paz, eu quero viver em guerra. O Senhor diz que eu tenho que orar pelo meu inimigo, mas eu estou orando pelo meu inimigo, para que ele morra. Ele fala assim, Senhor, não é assim, Senhor, eu não quero que o meu coração se oriente da maneira que eu desejo. Eu gosto muito de banda desenhada, filmes, desenhos animados, esses da Disney, então eu gosto muito. Quanto mais para criança, melhor ainda. E é comum, nesses desenhos, normalmente ter a seguinte mensagem, né? Há uma princesa, um príncipe, e no meio ali a narrativa chega a um ponto em que se fala assim, siga a voz do seu coração. Se você seguir a voz do seu coração, tudo vai ser resolvido. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, ouça a voz de Deus. Teu coração te engana. Seus desejos não estão de acordo com a vontade de Deus porque você é caído.
E você precisa rever a sua vida, colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus, para que Ele mostre as melhores escolhas. E o que o Evangelho diz é que quando eu faço isso, eu vivo de forma digna. E se eu não faço isso, eu não honro o sacrifício de Cristo. Eu ponho Ele de lado e eu vivo como eu quero. Segunda lição, então. Primeiro é viver de modo digno no Evangelho. E eu vivo de modo digno no Evangelho quando eu não desanimo com as adversidades. Terceira lição aqui, que o texto tem para nós aqui, é que quando eu me comprometo a viver como Cristo quer, as dificuldades vão aparecer. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Meu irmão que fala isso muito no Brasil, eu gosto do exemplo que ele dá. É o seguinte: faz um compromisso com Deus assim, Senhor, todo dia agora, 10 da manhã, eu vou pegar a Bíblia, vou fazer uma oração antes de abrir, depois eu vou ler o texto aqui, vou meditar 20 minutos na tua palavra e vou entregar meu dia na tua presença. No dia seguinte, quando você começar a fazer, vai ligar, o seu telefone de casa vai chamar, vão ligar para o seu telemóvel, o teu trabalho, o pessoal vai te procurar, teu telemóvel não vai funcionar, o computador vai dar problema. Vai dar problema. Sabe por quê? Porque se comprometer com Deus não é fácil. Se comprometer com Deus é difícil. Traz consequências e traz problemas. E nós sabemos disso. E o que acontece, meus irmãos? E qual é o problema que o Paulo está falando aqui? Ele diz que nós temos que padecer por Cristo. Nós vivemos uma sociedade em que nós não renunciamos a nada. Nós queremos viver de acordo com os prazeres, a alegria, os compromissos que nós assumimos. E nós temos tempo para tudo. Netflix, Facebook, um filme novo que saiu, muito bom, um livro interessante. Agora, quando nós falamos de tempo com Deus, tudo fica diferente. Parece que os obstáculos se avolumam e tudo na minha vida é prioridade, menos o tempo com Deus. E o que o Paulo diz aqui é: isso não é viver de forma digna, de acordo com o Evangelho. Eu tenho que primeiro separar o tempo para Deus. Se eu não separo, eu sou esmagado pela correria. Duvido que não tenha alguém aqui que já tenha dito assim: eu estou com problema, estou com falta de tempo. Olha, não tem tempo para nada. Eu acordo, uma correria, eu saio de casa e vou para lá, não sei o que, e quando eu olho... Sabe o que é isso? Quando você já pensa na segunda-feira, já começa o coração, já dá aquela ansiedade, você já fica assim: ai meu Deus do céu. Aí dá 8 da noite, dá até coceira, né? Você fica assim: ai meu Deus do céu. Quando isso acontece, sabe o que a Escritura diz? Fala assim: reserve um tempo para Deus. Quando eu estou próximo a Deus, quando eu converso com Ele, a ansiedade diminui, o coração bate mais devagar, os pensamentos ficam mais claros, a tranquilidade vem ao meu coração e eu consigo olhar para além da realidade e da correria que eu tenho, e eu entendo que tudo isso vai passar, mas no final a única coisa que eu vou levar para a eternidade é o que eu construí com Ele aqui. E isso é viver de forma digna e de acordo com o Evangelho de Cristo. E o Paulo diz aqui, por último, ele fala que não é fácil. Olha o que ele fala, eu vou ler o 29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ele fala, não é só crer, é padecer. O cristianismo não tem uma parte só boa, só alegre. Tem partes ruins também. Dificuldades, problemas. Eu abro mão de determinadas coisas na minha vida para eu viver em intimidade com Deus. Tem coisas que o crente não deve fazer, coisas que ele não pode escolher, caminhos que ele não deve andar, escolhas que ele não pode fazer. Escolhas que ele não pode fazer. Em coisas que o cristianismo não tem pacto, não pode caminhar junto. E quando eu escolho caminhos que não agradam a Deus, eu não vivo dignamente, de acordo com o Evangelho de Cristo. E ele diz aqui, continua:
pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o que é meu. O que o Paulo diz aqui? Para encerrar. Cristianismo envolve combate. Combate. Eu luto contra duas realidades. Primeiro, com a realidade espiritual, que é programada para que eu caia. Satanás tem uma função específica. Ele potencializa o que há dentro do teu coração, cria armadilhas para que você escolha mal e isso te traga um prejuízo. E ele faz isso com crente e com não crente. Nós temos a vantagem de sermos orientados por Deus, mas somos sujeitos às tentações. E o Paulo diz que como eu venço isso? Combate. Eu luto, eu brigo, eu insisto. Eu não deixo o pecado que bate à porta entrar. Eu luto de todas as formas, mas principalmente eu peço assim, Senhor, eu não consigo. E eu gosto, Senhor. Então faz o seguinte, me livra de mim mesmo. Me livra de mim. E o segundo combate dessa realidade que ele está falando aqui não é o espiritual, é o combate que se trava aqui, na minha mente, no meu coração. É o combate em que eu, conhecendo Cristo, passo a lutar por viver em santidade, renunciar a coisas que não agradam a Deus, para viver de forma que o agrade, para escolher dentre as escolhas da vida aquela que está de acordo com a vontade de Deus. Porque quando eu faço isso, meus irmãos, eu volto lá para o princípio. Aí eu vivo de maneira digna, de acordo com o Evangelho. O que o Paulo diz é, e aí eu concluo, todos os povos do mundo têm as suas particularidades. Tem o seu modo de se vestir, o seu modo de falar, o seu modo de viver, sua alimentação. E o Paulo diz o seguinte, o povo de Deus tem um comportamento. E esse comportamento é notado por aqueles que são de outro povo. Quando eu começo a falar em algumas igrejas, eu brinco, quando eu estou a visitar, eu falo assim, olha meus irmãos, tudo bom? Está vendo pelo meu sotaque que eu sou de Lisboa. E a igreja começa a rir. Mas por que eu falo isso? Vocês sabem que eu sou do Brasil. Pelo modo que eu falo. Quem é cidadão de Deus é conhecido pelo modo que fala, pelo modo que se veste, pelo modo que vive, pelo modo com que escolhe, pelo modo com que se comporta. E essa é uma grande tristeza do meio cristão. Nós, em muitos momentos, nos comportamos pior do que quem não conhece a Jesus. Eu não estou falando de perda de salvação, não. Estou falando de vida de santidade. De gente comprometida com Deus para viver o Evangelho de maneira genuína. O que o texto falou então aqui? 1 Filipenses, do 27 em diante. Primeiro, eu preciso viver de acordo com o Evangelho. Dignamente de acordo com o Evangelho. Como é que eu faço isso? É simples? Não. Eu faço isso através de combate, através de esforço, através da renúncia e através de um comprometimento genuíno em viver o Evangelho. Quando eu faço isso, eu me comporto de maneira digna. O meu falar mostra que eu sou cidadão dos céus. O meu vestir mostra que eu sou cidadão do reino dos céus. E o modo pelo qual eu me relaciono com as pessoas mostra que eu sou cidadão do reino dos céus. Bom, meus irmãos? Olha, até que correu bem, tá vendo? Olha que beleza. Até que foi melhor do que eu pensava. Meus irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, de poder falar das coisas dele, de poder falar do Evangelho da Graça, mas principalmente de poder dizer à igreja o que mais importa, dos momentos de maior dificuldade em que o problema acontece, a graça parece que vai embora, a tristeza vem ao coração, os problemas aparecem, o desespero vem, eu não tenho com quem falar, eu não tenho com quem fazer uma chamada, meu coração fica angustiado. Quando tudo isso acontece, o que o Evangelho diz é o seguinte, você não está só, você é cidadão do reino dos céus, você está com Cristo. E Ele quer que você, nesses momentos, mostre, não só para o teu coração, mas para quem está ao teu lado, que o teu comportamento é diferente, que a tua vida é diferente e que o teu modo de falar denuncia que você é de Cristo. Que Deus nos abençoe, cuide de nós, cuide da nossa igreja, porque se há algo que nós precisamos,
é aprender a viver dignamente de acordo com o Evangelho de Cristo. Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Inversa. Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra, pelas exortações que escutámos esta manhã, que possam ficar no nosso coração para que possamos colocar em prática no dia a dia. Tanto aquilo que o Tiago partilhou connosco, como o que o Inversa partilhou connosco. O Senhor se preocupa connosco, cuida de nós, mas temos que fazer o que Ele pede. Temos chegado ao final do nosso culto e a pedir o favor de ficar em pé, todos os que pudessem, e pedir ao irmão Marino o favor de concluir com a oração. Pai nosso que estás nos céus, damos-te graças por estarmos aqui, damos-te graças pelo culto, damos-te graças pelos cânticos que entoamos e também pela meditação da tua palavra. Ajuda-nos a compreender que nós não somos do mundo, como o Senhor Jesus assim exortaste. Vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. E, portanto, temos que mostrar isso em nossas vidas. A diferença que existe entre nós e o mundo. E, portanto, não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ajuda-nos, pois precisamos dessa ajuda. As nossas forças são insuficientes. A nossa capacidade é bastante pequena. Senhor, precisamos do Teu poder nas nossas vidas. Pois, Senhor, sem esse poder, a nossa carne vai triunfar. Mas ajuda-nos, Senhor, a confiar nesse poder em cada momento. Que nunca possamos dizer que não precisamos dele, que somos autossuficientes, porque isso nos leva à queda, nos leva à frustração. Mas, Senhor, que os nossos olhos estejam colocados em Ti, para sermos orientados, dirigidos, Senhor, através dos ensinos da Tua Palavra. Senhor, a nossa carne não está disposta a isso. A nossa carne quer fazer o mal quando o Teu Espírito quer o bem em nós. Senhor, essa diferença é a prova de que somos Teus filhos. E por isso, Senhor, o nosso comportamento deve ser diferente daqueles que o não são. E é uma graça sermos Teus filhos. É uma bênção, Senhor, pertencermos-te a Ti. Mas, como Teus filhos, nós queremos ser obedientes ao Pai e devemos ser obedientes ao Pai. E a Tua vontade, ó Pai, está exorada na Tua Palavra, no Teu Evangelho. Ajuda-nos a amar a Tua Palavra. Ajuda-nos a ter fome da Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos contentes com nós próprios, mas a desejarmos em cada dia, Senhor, buscar o Teu querer no nosso viver diário. Perdoa-nos, Senhor, pois temos tantos motivos para Te pedir perdão das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Não podemos vangloriar-nos, Senhor, daquilo que nós somos, pensando que somos melhores do que os outros. Todos nós somos carne, e quando nós estamos na carne, não Te podemos agradar a Ti. Ajuda-nos a viver em espírito, e assim, Senhor, nós aniquilaremos as intenções e os desejos da carne. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua Igreja, pois estamos no mundo de trevas e a nossa luz deve brilhar onde queremos viver. Perdoa-nos mais uma vez, Senhor, e ajuda-nos a viver na Tua vontade, na Tua dependência, no Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Temos chegado ao final do nosso culto. Quero desejar a todos um bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Um agradecimento especial para os músicos e um incentivo especial também para o João no desempenho com o que é. Obrigado.